Quando a gente fala aí sobre o pior final possível de um mangá, qual que vem à sua cabeça? Para muitos aí, Shingeki no Kyojin foi uma decepção total para muita gente, mas já tem gente cogitando aí o final que aconteceu agora de Chainsaw Man, um final bastante confuso, estranho, cheio de falta de respostas, sem respostas claras, respostas que muita gente estava esperando desde o primeiro capítulo e que nesse final não teve nada. A sensação para muitos aí é um final rushado, uma aceleração que simplesmente parece que o autor se cansou de desenhar essa história e decidiu que no outro capítulo ele já estaria encerrando, e foi isso que aconteceu. Ele encerrou aí de uma hora para outra com um final bastante estranho, para dizer o mínimo. Mas a gente vai fazer uma análise aí, conversar um pouquinho sobre esse capítulo, que para muita gente aí nem está sabendo o que está sentindo. Tem gente que está sentindo felicidade, gente que está sentindo tristeza, e tem gente que não sabe se fica feliz ou triste com isso. Porque o final do Denji é bom, é um final feliz para o personagem. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, foi sim um final positivo para a história dele. Mas é um final aí que você fica sem sentido. Você está num capítulo onde é uma luta ali com uma personagem marcante que todo mundo gosta, e de repente Pochita se come e no outro o mangá é finalizado. Coisa assim, um estalar de dedos, a história acabou. A gente não estava esperando por isso, muita gente não estava esperando esse final. E aqui que começa. Essa história do Pochita se comer é algo que já estava assim, meio que explicação que ele pode apagar as coisas, veio sendo construída aí com o passar da história. A gente já veio recebendo essa informação de que tudo que ele comesse deixaria de existir. Só que para muita gente não estava imaginando que seria ele próprio. E isso que aconteceu deixou muita gente aí surpreso, triste, com o coração partido de ver o Pochita morrer. Mas ele deixou de existir. E no capítulo atual, no último, a gente já vê o Denji voltando para o primeiro episódio do anime, no momento que ele estava falando com o Pochita, mas agora sem Pochita. Agora ele está totalmente sozinho. A gente vê o momento ali que ele vai para o local onde tem aquele demônio zumbi, e aqui o demônio zumbi mata ele. A gente vê a Power voltando nessa nova linha do tempo. A gente pode chamar de uma nova linha do tempo, porque os acontecimentos nessa história agora são diferentes. Porque o Pochita deixou de existir. E como o Pochita deixou de existir, coisas aí conseguiram ser alteradas. Deixaram de existir, foram acontecendo de outra forma. E aí que começa. Cadê as respostas? Cadê as respostas que esse autor não entregou pra gente? Muita gente tinha uma dúvida desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio do anime, do mangá, que era quem feriu o Pochita, porque o Pochita estava ferido logo no começo da história. E aqui a gente vai ficar sem saber. Isso daqui é só uma das várias coisas aí que a gente estava esperando uma resposta, estava esperando ansiosamente. Quem é o Chainsaw Man? Qual era o sentido dos barulhos de motosserra lá no inferno? Não dá para saber. Aqui você vai dormir sem saber mesmo. Só imaginar. Mas esse capítulo realmente mostrou pra gente coisas bem legais e bem bacanas, que realmente faz sentido com a história. Se esse final aí realmente concluiu toda a saga, porque existem ganchos também nesse capítulo que dá a entender que o autor ainda pode voltar a escrever. E a gente vai estar falando disso também. Mas se esse final realmente fechou toda a história de Pochita do Denji, é bom, porque era o que o Denji queria, ser um humano feliz, conseguir fazer as coisas de humano, sem se preocupar. Porque o que o Denji sofreu e foi traumatizado nos primeiros momentos, aí até esse momento, não é brincadeira, meus amigos. Isso aqui foi pra caramba. O cara sofreu que nem condenado. Cada coisa que ele passava ali era de doer o coração. E aqui, nada disso vai acontecer de novo, porque ele não é mais o Shai Salman. Ele deixou de ser o Shai Salman e ninguém tem mais o interesse dele, nele, que vai fazer com que ele passe por momentos difíceis. A máquina, né, ela deixou de existir nessa nova linha do tempo, por mais que a Nayuta tá aí aparecendo, mas ela não vai estar atrás do Shai Salman, porque ela não tem mais ele. Não tem mais o Shai Salman existindo, não existe mais o Pochita. E a gente vai para aqui agora para uma coisa que muita gente está comentando que pode ser um erro. Mas para mim não está fazendo tanto sentido ser um erro. Que é o Denji usar uma motosserra feita de sangue pela Power. Se o Chainsaw Man, o Pochita, era o demônio da motosserra e ele se comeu, toda ali a lógica, todos os conceitos de uma motosserra
deixariam de existir. Não era para existir mais esse conceito, não era para existir mais nada relacionado a isso no mundo. Como a máquina fala que ela queria o poder do Chainsaw Man para exterminar algumas coisas que elas não seriam mais existentes no mundo. Então muita gente comentou, mas por que o Denji está usando a motosserra se o Pochita deixou de existir? Então o Pochita não era o demônio da motosserra? O Pochita era outro demônio? Muita gente aí comentou que o Pochita pode ser o demônio do esquecimento. Aí explicaria um pouco aí das questões do poder dele se comer e acabar esquecendo as coisas. Porque o esquecimento realmente é um medo aí de algumas pessoas. Mas isso daqui não faz tanto sentido, por quê? Por mais que o Pochita tenha se comido tudo mais, o conceito da motosserra foi extinto, nada impede que o conceito seja reimaginado depois de alguns séculos, porque o Pochita deixou de existir, mas as coisas ainda foram acontecendo. Isso daqui é só mais uma teoria também, porque não tem nada confirmado, porque o autor não confirmou poxa nenhuma também. Mas é isso daí. Mas a gente também tem os ganchos, alguns ganchos que podem fazer sentido para uma próxima parte 3 dessa história. Se o Fushimoto quiser voltar a escrever a história do Chainsaw Man, do Pochita, do Denji, ou só do Denji, que seja, ele pode usar algumas coisas que aconteceram nesse capítulo. Isso daqui faz com que a história ainda fique meio que aberta para alguns, né? Essa aqui é mais que uma teoria. Porque quando a gente está lendo esse mangá e a gente não sabe ao certo o rumo que essa história pode ou não tomar, fica só como uma teoria. Mas é o momento em que a Asa aparece. Quando a Asa aparece, depois que o Denji usou aí a motosserra para matar o demônio que ele e a Power foram enfrentar, ela agradece o Denji por ter matado. Só que o agradecimento não é perguntar qual é o seu nome, quero te agradecer. Ela já chama ele de Chai somente porque ele usou a motosserra. É uma desculpa, mas que nesse momento o Denji começou a sentir o coração acelerar. E o coração acelerar tem, para mim tem dois significados. Analisando assim por cima, tem dois significados, que é ou o Denji ainda é aquele cara que está atrás de mulher e uma mulher bonita elogiou, agradeceu a ele e ele ficou com o coração acelerado, ou quando ela falou realmente o nome do Chainsaw Man, alguma coisa dentro dele que ainda guarda algum sentimento, alguma lembrança, alguma coisa do tipo, deu uma acelerada. Isso daqui realmente poderia ser um gancho para que, se o autor Fushimoto quiser escrever alguma coisa lá no futuro, ele escreve. Simples assim. Ele deixou aí algumas pistas, pequenas pistas, de que se eu quiser fazer alguma coisa no futuro, eu tenho aqui um pequeno spoiler, não, spoiler não, um pequeno ganchozinho aqui que eu posso pegar e usar, né? Simples assim. Agora, se ele vai fazer isso aí, é mais 500. Mas eu quero saber de você. Você gostou desse capítulo ou você não gostou? Você gostou desse final? Você estava esperando? Porque eu vou ser sincero, eu não estava esperando que esse seria o final de Chainsaw Man dessa forma. Por mais que eu esteja feliz aí que o Denji terminou a sua vida como um humano normal. Mas comenta aí embaixo o que você achou. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!